Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo do bloco 4, o bloco das dicas do amigo, onde a gente vai passar para vocês uma ideia aí dos conteúdos de Química que são mais cobrados na prova da Unesp. Isso mesmo, agora no dia 15 de novembro teremos a prova da Unesp, isso aí, na sequência da prova do Enem, que foi no dia 12 de novembro, a prova de Ciências da Natureza. Eu espero que você tenha ido muito bem na prova, eu espero que você tenha assistido ao nosso vídeo aí de comentários das questões. O vídeo foi um dos primeiros a serem postados aí, foi tipo logo depois de 1h30 da prova, nem haviam sido soltados ainda os gabaritos oficiais. A gente já postou um vídeo comentando, provavelmente amanhã eu devo gravar um vídeo resolvendo as questões aqui no quadro, pelo menos as principais questões, beleza? Essa prova da Unesp, galera, ela é uma prova que tem algumas particularidades, tá bom? Primeira fase dela ocorre agora no feriado, dia 15 do 11. Os portões vão ser abertos por volta das 13 horas, fechamento às 14 horas, que é o horário de início da prova. Então fique esperto, diferente do Enem, essa prova começa às 14 horas, tudo bem? A primeira fase, o resultado sai rapidinho, sai lá no começo de dezembro, e nos dias 17 e 18 de dezembro já temos aí as provas da segunda fase, então fique esperto, né? Mas para você chegar na segunda fase, a gente tem que passar aí pela primeira fase, tá certo? Como é a estrutura geral da prova? A estrutura geral da prova, ela tem 90 questões, tá certo? Divididas em 3 grandes áreas: linguagens e códigos, ciências humanas e matemática com ciência da natureza. Então eu costumo dizer que essa prova da Unesp é a prova de maior incidência de questões de humanidades, isso a gente pensando proporcionalmente, tá certo? Por quê? Porque a prova tem 90 questões divididas em 3 áreas, 30 questões para cada área. Só que na terceira área, que é a área que se encontra a disciplina de Química, a gente tem matemática, química, física e biologia. Então isso faz com que a parte de exatas dessa prova, ela, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila que os outros grandes vestibulares que a gente tem aqui em São Paulo, tudo bem? Na média, as questões de Química vão em torno de 6 até 8 questões que tem a ver com algum assunto, alguma relação aí com assuntos que a gente estuda na Química, tá certo? De novo, dividi os conteúdos em Química Geral do bloco 1, Físico-Química do bloco 2 e Química Orgânica do bloco 3. Se você quiser informações aí sobre todo o nosso projeto, é só acessar o www.quimicadoamigo.com.br, beleza? A prova da Unesp também ocorre sempre 2 vezes ao ano, uma vez agora, mais ou menos na época de novembro, e a outra no meio do ano, lá para maio mais ou menos, sempre ocorre aí a prova de meio do ano, tá? Então a gente tem um universo bastante grande de provas para analisar. Porém, como o número de questões é pequeno, elas cobram poucas questões, então acaba que de um ano para o outro o conteúdo muda bastante, tá certo? Por isso que eu elenquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 assuntos aí que são os assuntos mais importantes para que você estude. Não que a certeza que vai cair esses que estão aqui, pode ser que caia alguma coisa inédita, alguma questão um pouco diferente, mas basicamente ele vai acabar se enquadrando em algum desses 15 assuntos que você precisa estar craque, tá certo? A prova da Unesp é uma das únicas provas que ainda cobra bastante estrutura atômica, número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons, né? Cobra um pouco a carga dos elétrons, carga dos prótons, então isso é bom você ficar esperto, não perde ponto nessas questões que são mais fáceis, né? Lembra que o número de massa é a somatória de prótons e nêutrons que tem lá dentro do núcleo. Então a estrutura atômica bastante interessante, aí já relaciona com os modelos atômicos, sempre faz um link aí com alguma coisa de modelos atômicos. Propriedades específicas, densidade e ponto de fusão, ponto de ebulição. Muito importante você lembrar das 4 propriedades, ó, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade, tá? Solubilidade geralmente linka com físico-química e pede um cálculo de concentração, mas densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, assim, todo ano cai alguma questãozinha, quer seja na prova de meio de ano ou na prova de final de ano. Reações inorgânicas, reações de dupla troca, formação de precipitado, liberação de gases,
formação de um produto mais fraco, então sempre é interessante você dar uma retomada aí nas reações inorgânicas, temos várias aulas sobre isso. Balanceamento de reações químicas cai bastante, pessoal. Se você não tem muita facilidade para balancear, pega as alternativas, substitui lá os coeficientes e conta os átomos. Se você tiver com dificuldade, de repente o balanceamento não está saindo de primeira, não se desespera. Pega a letra A, falou que o coeficiente da primeira substância é 1, da segunda é 2, da terceira é 2, da quarta é 5. Substitui, conta os átomos, não bateu? Vai para B. Demora um pouco mais, porém, essa é uma questão que você não pode errar, porque é uma questão extremamente simples, tá certo? Nem que você demore um pouquinho mais. Ligações químicas, geralmente eles fazem algum link, põe lá um metal com um não metal, pede que ligação que vai ser ligação iônica, pede 2 não metais, aí vai ser ligação covalente, tá certo? Então fique esperto, porque geralmente eles pedem fórmulas combinadas com ligações também. Então ainda é um vestibular que ainda cobra alguns conceitos de ligação. Aqui, muito raramente cobra-se forças intermoleculares. É que o negócio está tão na moda, vem sendo cobrado com uma incidência tão grande no Enem, na Unicamp, na FUVEST, que pode ser que caia alguma coisa de forças intermoleculares, mesmo não sendo tradicional do vestibular. E uma coisa que cai muito, que entra aqui em geral e em fisicoquímica, tá? Pra gente fazer já o link e mudar de bloco, vamos dizer assim, é a parte do número de oxidação, tá certo? Isso aí cai constantemente para você determinar o NOx das espécies químicas, tá? Tem que lembrar das 7 regrinhas, das várias regrinhas que a gente passou, né? Família 1A e prata, NOx mais 1, família 2A e zinco, NOx mais 2, alumínio, NOx mais 3, hidrogênio, NOx mais 1, se tiver ligado em metal, NOx menos 1, oxigênio NOx menos 2 para a maioria das substâncias. Se for um peróxido, o NOx dele é menos 1. Peróxido, vai lembrar H2O2 e Na2O2, tá? Lembra sempre desses peróxidos. Outra coisa interessante, outra regra interessante, um halogênio da família 7A, no final da fórmula tem NOx menos 1, a somatória dos NOx em um composto dá 0, a somatória dos NOx em um íon dá a carga do íon. Importante que se numa reação teve um aumento do número de oxidação, a substância, o átomo em questão sofreu oxidação. Se teve uma diminuição no número de oxidação, o átomo em questão sofreu uma redução. O átomo que sofre oxidação, a substância que esse átomo está inserida nos reagentes, se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Então tem que lembrar disso, tá certo? Mas aqui eu acho que tá bacana a parte de química geral. Na parte de fisicoquímica, né, sempre envolve algum cálculo, mas nunca um cálculo muito complexo, tá? Mas é aqui onde eles colocam cálculos na prova. Se tiver cálculo, vai ser em propriedades e aqui na fisicoquímica. Cálculos de concentração, geralmente eles dão, por exemplo, no meio do ano agora, eles deram lá, acho que foi 350 gramas de cloreto de sódio e ele pediu a concentração em mol de íons. Então você calculava a concentração do NaCl e você sabe que em água o NaCl sofre dissociação formando Na e Cl-. Então aquele valor que você encontrou em mol para o NaCl você tem que dobrar, porque você tem 2 íons para cada uma partícula que sofre a dissociação, tá certo? Termoquímica geralmente relaciona com combustíveis, eles fazem geralmente umas questões assim, o avião percorreu não sei quantos quilômetros e o tanque do caminhão, do avião, o motor do avião faz não sei quantos quilômetros por litro. Se usar gasolina, se usar etanol, se usar querosene, qual é o poder de combustão? Ele vai te dar lá os valores os valores de energia liberados, né, na queima, e é sempre bom você ter essas relações na cabeça, mas também contas extremamente simples, tá certo? Equilíbrio. Já caiu questão que ele deu o Ka e a concentração de H+, pediu a concentração, né, inicial do ácido. Então, enfim, ele também gira um pouco em torno disso. Geralmente, equilíbrio vai falar um pouco de pH. Normalmente vai pedir para você calcular uma constante, tá certo? Já caiu o princípio de Le Chatelier, né? Então, olha lá, aumentou a concentração, vai para o outro lado, diminui a concentração para o mesmo lado. Aumentou a pressão, vai para o lado que tem menor quantidade em mol de gases, diminuiu a pressão, vai para o lado que tem maior quantidade em mol de gases. Aumentou a temperatura, vai para o lado que consome esse calor, vai para o lado endotérmico. Diminuiu a temperatura, vai para o lado que repõe esse calor, para o lado exotérmico, lembra disso.
Eletroquímica, ano passado caiu uma questão de eletrólise quantitativa. Então ele te deu lá todas as informações e pediu para você calcular qual era o volume de gás formado no anodo, alguma coisa assim. Então também é importante lembrar das aulas de eletrólise quantitativa. Radioatividade são questões extremamente simples, vão te perguntar mais o que é uma fissão, o que é uma fusão nuclear, o que é uma emissão alfa, uma emissão beta, também não tem nenhum segredo. E a parte de cinética, que às vezes eles fazem esse link com biologia, pede alguma ação enzimática, alguma coisa, é importante você dar uma revisada aí nos conceitos de cinética e nos fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Aumentou a concentração, aumenta a velocidade, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade, aumentou a superfície de contato, ou seja, deixou a substância mais pulverizada, também melhora a velocidade da reação, tá certo? Adicionou um catalisador, também aumenta a velocidade da reação, tá certo? Lembra que a função do catalisador é reduzir a energia de ativação. Maravilha? Em química orgânica, diferente dos outros vestibulares, não é comum cobrar reação orgânica. Todos os outros vestibulares estão cobrando reação. A Unesp não cobra reação, pelo menos não na primeira fase. Pode ser que um dia eles venham a cobrar, mas por enquanto ainda não estão cobrando. Então a dica que eu dou é você dá uma revisada em função, dá uma revisada em isomeria e muito cuidado com fórmulas. São questões que você não pode perder. Questões de fórmula, só para determinar a fórmula molecular, são questões que você tem que acertar. Então é tipo como se ele estivesse aqui, de repente eu vou te mostrar isso aqui, ó. Aí ele pede para você dar a fórmula disso aqui. Ele só quer a fórmula molecular. Então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então aqui C7. Cada um desses tem um hidrogênio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6O. Pô, acabou. É só isso que ele quer. Aí ele pode daqui pedir para você fazer algum cálculo, né? Cálculos químicos eu até apaguei daqui, mas tem. Ele pode pedir para você fazer um cálculo de massa, um cálculo em mol, que já entra aqui também em concentração. Ele vai sempre fornecer para você as massas molares, então fica esperto com essa parte mais genérica, porque as questões da primeira fase da Unesp são um tanto quanto simples, em uma quantidade pequena. Professor, mas é quantidade pequena e você pôs mais conteúdo aqui que o Enem? Pois é, porque essa prova varia demais, tá? Então, como eu disse, a gente não é adivinho, mas se você acompanhou lá a prova do Enem, eu não falei que 80% da prova ia acertar? Eu acertei mais que 80%, tá certo? Não porque sou gênio, simplesmente porque analisei as últimas provas. A Unesp, essa análise é um pouco mais complicada porque não tem tipo um conteúdo que cobra todo ano. Tem esses que são cobrados eventualmente numa quantidade um pouco maior, uma incidência maior do que os outros, beleza? Tranquilo? Bom, se você chegou até aqui, eu peço que você clique no botão curtir. Se esse vídeo foi interessante para você, se essa aula foi interessante para você, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Se você vai fazer a prova, as dicas que eu dei lá para o Enem são as mesmas para a Unesp. Começa pela matéria, pela disciplina que você acha mais fácil. Não gasta tempo à toa com questão difícil. Essa prova não tem TRI, mas de qualquer forma você vai sempre pular as questões que você acha mais complicada, deixa sempre para o final. Nessa primeira fase não tem redação, redação entra só na segunda fase, então fica bacana para você fazer uma prova com bastante tranquilidade, chega cedo no local de prova, os locais de prova são uma quantidade bem menor, portanto corre o risco de ter um trânsito até maior do que tem quando a prova do Enem, por exemplo, porque na prova do Enem é muito lugar, então é muita movimentação. Prova da Unesp, a movimentação é concentrada num lugar só, então pode ser que aquele ponto fique bastante complicado. Então chega cedo para que você não perca essa prova, que de todos os grandes vestibulares, eu acredito que para a galera de exatas é o vestibular mais tranquilo. As questões não são tão complexas, então dá para você aí gabaritar a prova de química, beleza? É isso que eu espero de coração. Curtiu, se inscreveu, compartilhou, eu te agradeço e digo beijo, tchau.